Olá a todos! Hoje nós apresentaremos uma prova de que o problema da mochila multidimensional é NP completo. Esse trabalho é desenvolvido para a disciplina de projeto e análise de algoritmos, ministrado pelo professor Dr. Guilherme Avelino. Bem, definição do problema. O problema da mochila multidimensional, ela generaliza o clássico problema da mochila 01, ao substituir uma única restrição de capacidade por um conjunto M de restrições, uma para cada recurso disponível. Ou seja, dado o exemplo aqui da figura, além da restrição de peso da mochila, ela tem adicionalmente a restrição de volume. Então, qual a seleção de objetos que podem ser alocados na mochila, dadas essas duas restrições, podem ser utilizados para maximizar o valor da mochila? Então, adiciona cada vez mais restrições, um conjunto N de restrições. Nesse exemplo, adicionou o conjunto de peso e volume. Bem, e como provar que um problema é NP completo? Então, para isso, nós vamos adotar a estratégia canônica descrita por Gray e Johnson, segundo o qual um problema de decisão Q ele é dito NP completo se e somente se satisfazer duas condições. O Q tem que pertencer à classe NP, o que pode ser estabelecido exibindo um algoritmo não determinista que resolve em tempo polinomial, ou de forma equivalente, mostrando-se que a solução candidata pode ser verificada em tempo polinomial. E temos também que provar que Q é NP difícil. Isso pode ser feito por meio de uma redução em tempo polinomial de um problema conhecidamente NP completo. Para quê? Então, dada aqui a figura, nós temos os tipos, as classes de complexidade de problemas, e a classe de problemas complexos está justamente na interseção entre problemas NP e problemas NP difícil. Então, nós temos que buscar essa prova de que ele pertence tanto à classe NP quanto à classe NP difícil. Bem, então, vamos primeiro definir uma versão de decisão para o problema, porque nas demonstrações de NP completude, elas operam sobre problemas de decisão, isto é, problemas cuja resposta é sim ou não. E nós vamos definir uma versão, mostrar a versão de otimização do MKP, se distingue de sua versão de decisão unicamente pela substituição da função objetivo, de maximizar tal valor, por um limiar a ser atingido. Então, vamos recordar essa formulação. Aqui nós temos a fórmula de otimização, onde nós temos que maximizar o valor CJ e XJ, dado as seguintes restrições, números de restrições, em que o CJ ele tem que ser maior ou igual a 0, e ele vai denotar um valor associado a um item J, que está no conjunto de itens disponíveis. A IJ tem que ser maior que 0, e ela corresponde à quantidade de recursos I que tem que ser consumidas por um item J, e BI tem que ser maior que 0, que corresponde à capacidade do recurso I. A variável binária, XJ, ela vai assumir o valor 1 se o item J for selecionado e 0 caso contrário. E agora, para definir qual é a versão de decisão do problema MKP, nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós temos uma entrada, a entrada que é um conjunto de N itens, no qual cada item J possui um valor CJ, ou seja, um valor que vai ser maximizado, que vai ser maximizado, mas nesse caso a gente vai buscar um limiar a ser atingido. E tem um valor AIJ, que corresponde a cada recurso I, que vai ser utilizado. E um conjunto M desses recursos, que são as restrições que nós temos na mochila, com capacidades BI. E para cada I sendo maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. E nós vamos também definir o valor positivo para C, que é o nosso limiar. Então, a questão consiste em identificar um subconjunto S, que vai até N elementos, tal que o consumo de cada recurso respeite o limite da capacidade que a gente definiu. Então, a fórmula agora vai ficar do somatório dos A e J, que tem que ser menor ou igual que BI,
que é a capacidade, e eles, para todo I, pertencente à classe ao conjunto de recursos. E o total de itens selecionados ele tem que ser mínimo, seja no mínimo C, que é o valor limiar que a gente quer alcançar. Então, assim a gente define a versão de decisão do problema. E agora vamos então para mostrar que esse problema pertence à classe NP. Então, para demonstrar que esse problema vai pertencer à classe NP, então nós definimos um algoritmo não determinista que resolve a sua versão de decisão em tempo polinomial. Então, nós temos aqui um pseudocódigo de um algoritmo, que ele é não determinista, e ele vai operar em duas fases. A primeira fase é uma fase não determinista, que ela vai basicamente escolher o vetor de solução x, ele vai ser preenchido por meio de uma sequência de escolhas binárias, onde cada uma das recebe um valor 0 ou 1. Como foi definido, 0 ele vai estar contendo a mochila e 0 ele não está na mochila e 1 ele está na mochila. E nessa fase ele vai propor um subconjunto de itens candidatos. Já na segunda fase, que é a fase de verificação, a natureza, ele vai verificar de forma determinística a viabilidade e a qualidade da solução que foi proposta. Então, a fase de verificação, ela examina para cada um dos N recursos se a restrição de capacidade corresponde à restrição dada em C. E ver se essa restrição foi respeitada. E ao final ela verifica se a restrição vai ser igualmente satisfeita. E o procedimento ele vai tornar sucesso se e somente se todas as M mais 1 restrições forem cumpridas simultaneamente. Então, cabe observar que a única diferença estrutural em relação ao algoritmo correspondente para o da mochila 01 reside na substituição de um único teste de peso por um laço que percorre todas as N restrições de recursos. Então, no problema da mochila multidimensional, ao invés de realizar apenas a verificação da restrição do peso, a gente também vai verificar um conjunto de restrições, que podem ser peso, volume, dentre outras restrições que podem ser adicionadas no problema. Então, cada uma dessas restrições envolve um somatório de N termos. E a fase de verificação, ela demanda N vezes N operações. M sendo o valor que corresponde ao total de restrições e N o total de itens. E nisso nós podemos concluir que é em tempo polinomial do tamanho da entrada. Então, conclui-se que o problema da mochila multidimensional ele pertence à classe NP. E agora vamos para a fase de redução polinomial. Nós conseguimos falar, então, que o problema da mochila multidimensional é um problema da classe NP. Então, agora nós vamos buscar fazer uma redução polinomial para um problema conhecidamente NP completo. E o problema que foi escolhido foi o problema da mochila 01. Porque esse problema ele já se encontra estabelecido na literatura como um problema NP completo. E a origem em particular é conveniente, porque o problema da mochila 01 ele é um caso particular do problema da mochila multidimensional. Que ele, na verdade, na mochila dimensional é a generalização desses problemas. Em que o MKP, nesse caso, ele vai considerar apenas um único recurso. Então, em outras palavras, o MKP é uma generalização e uma redução essencial para, essencialmente, emergir em qualquer instância do problema mais simples, como um caso especial do problema mais geral. Então, vamos considerar aqui uma instância arbitrária para o problema da mochila 01 composta por N itens, em que cada item J ele vai possuir uma utilidade, o J, e um peso PJ, por uma capacidade M e um valor alto C. Nesse caso, já é a
redução para o problema de decisão. Então, nós vamos construir uma instância correspondente no MKP, por meio das seguintes atribuições, que vai ser n' é igual a n, A1J vai corresponder a PJ para todo J pertencente ao conjunto de n itens, CJ vai corresponder a UJ para todo J pertencente ao conjunto de n itens, C' igual a C', B1 igual a N e M, que é o total de restrições, vai ser apenas 1. E como todas as atribuições elas são meras cópias dos dados da instância original, a transformação é executada em tempo linear, sendo, portanto, polinomial. Então, dado que uma instância construída possui um único recurso, a família de restrições reduz a uma única desigualdade, recuperando-se assim a estrutura do problema da mochila 01. Então, suponha agora que uma instância do problema da mochila condicional admita que uma resposta sim. Então, aí nós podemos definir que existe um subconjunto S que respeite simultaneamente as restrições. Então, nós substituímos as atribuições demonstradas anteriormente, nós conseguimos substituir do problema original, nós conseguimos fazer essa substituição, que o somatório dos J itens que estão contidos no conjunto S, no subconjunto S, o somatório de P, J itens menor ou igual a M. E de utilidades, o J maior ou igual ao linear C. O que constitui precisamente uma resposta sim para a instância original do problema da mochila 01. Então, vamos agora supor, caso a resposta admita não. Então, isso significa que também não existe nenhum subconjunto que satisfaça simultaneamente as duas restrições. Então, pela mesma transformação, nós conseguimos identificar que nenhum subconjunto vai satisfazer conjuntamente as duas restrições definidas. Então, o que corresponde a uma resposta também não para o problema da mochila 01. Então, convém destacar que essa correspondência entre as duas instâncias é uma correspondência que inerente ao problema. As duas, é impossível achar um subconjunto que responda sim para o MKP e não para a mochila 01, sendo que os dois são correspondentes. Então, um problema que generaliza um problema NP completo é, no mínimo, tão difícil quanto este problema. Então, nós podemos definir que o problema MKP, que é uma generalização do problema da mochila 01, ele é tão difícil quanto o problema da mochila 01, porque ele é uma generalização deste problema. Então, como o MKP contém a mochila 01, tem como um caso particular, bastando fixar o conjunto de restrições sendo igual a 1. Então, ele necessariamente vai herdar toda a sua dificuldade computacional. E o acréscimo de novos recursos, ou seja, considerando o M sendo maior que 1, o conjunto de restrições maior que 1, isso apenas impõe restrições adicionais, o que jamais vai se tornar um problema mais simples do que o problema da mochila 01. Vai se tornar cada vez mais complexo à medida em que se adiciona restrições a esse problema. Então, por essa razão, a redução de uma instância de um único recurso já é o suficiente para estabelecer que o MKP é um problema NP completo. Então, cabe observar também que uma demonstração alternativa seria mostrar diretamente pelo problema subset sum, que também é uma forma de provar o problema da mochila 01. Então, ambos caminhos são igualmente válidos, e foi preferível mostrar pelo mochila 01 porque o problema do MKP já é uma generalização do 01, que é constantemente NP completo. Então, como conclusão,
nós fizemos a formulação da versão de decisão do problema MKP. Então, a gente transformou o problema MKP de otimização para um problema de decisão. E depois nós fizemos a prova de que ele pertence a uma classe NP através de um algoritmo não determinista e a solução encontrada ela pode ser verificada em tempo polinomial, com a complexidade de O de n vezes n, sendo m a quantidade de restrições e n a quantidade de itens. Então, estabelecendo assim que o problema da mochila multidimensional é NP. E através da redução polinomial, que foi apresentada uma redução do tempo polinomial do problema da mochila 01 para o MKP, então a gente conseguiu assim evidenciar que o problema é tão difícil quanto um problema reconhecidamente NP completo, provando assim que o problema da mochila multidimensional é NP completo. Então, agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui e espero que tenha sido provado de forma inequívoca o problema da mochila multidimensional. Até a próxima.